Alunos da rede estadual de ensino estão sem o transporte escolar. As aulas começaram na última sexta-feira e muitos ainda não conseguiram ir por falta de ônibus público. A falta do transporte escolar mobilizou mães do bairro Cristo Redentor em Ribeirão. Elas se reuniram para cobrar o ônibus que sempre levou os filhos na aula. O ensino da rede estadual começou na última sexta-feira e as crianças estão sem ir porque não tem o coletivo que elas têm direito. Tiveram novembro, dezembro, janeiro para resolver e agora em fevereiro, na volta das aulas, vão querer resolver isso. Olha o tanto de mãe que fica aqui, que cuida das crianças, que tem os filhos para poder ir para a escola, e aí? Vão continuar perdendo aula? Para nós não é nem novidade, né? Porque isso já anda acontecendo e a associação sempre correndo atrás com isso, né? E é uma situação complicada para nós pais, né? Difícil, ainda mais pra gente que trabalha. A gente não pode fazer nada, eu mesmo não tenho condições de levar os dois, porque se fosse no mesmo horário, a gente dava um jeito. Mas um é num período, outro é no outro. E eu sou autônoma, como que a gente faz também? É bem complicado. Tem famílias que precisam de 4 ônibus para levar e buscar os filhos em escolas de bairros longe. Além do custo, tem o tempo e a espera. A distância é muito longa, né, a ser percorrida. Eu não posso levar, eu não tenho condições de ficar levando meu neto, né? E não só eu, como olha quantas mães aqui, umas têm 2, outra tem 3, né, filhos. Se for para você pagar um ônibus, quem não tem a carteirinha de estudante, quanto que não vai pagar? Aqui no Jardim Itaú, as famílias também estão preocupadas com a falta de ônibus. Grande parte das crianças estuda na escola estadual Dr. Meira Júnior, que fica na Vila Virgínia. E os alunos estão desde sexta-feira sem o transporte. Eles teve muito tempo, né, durante a férias inteira, 2, 3 meses para resolver isso, e eles deixaram para resolver quando começou as aulas, né? Falta de responsabilidade com os meus filhos, com outras crianças do bairro, que estavam ansioso, né, comprou os materiais, estava nessa ansiedade para começar a estudar e infelizmente agora fala que não vai passar no bairro para recolher as crianças. A Priscila é mãe do Caleb, que tem 6 anos, e o dia da semana que ela trabalha não consegue levar o filho na escola. Ele e o irmão de 11 estão na mesma situação. Então o dia que eu estou em casa, eu estou conseguindo levar eles, mas o dia que eu trabalho é uma correria e eu dependo da minha mãe, do meu pai. E o meu esposo vem no horário de almoço dele, então tá uma correria, bastante complicado. E a gente liga na escola e eles falam que não tem, assim, eles não sabem informar, né, que somente a prefeitura que poderia me responder isso, mas eles não entram muito em detalhe. A Secretaria Estadual da Educação informou que formalizará nos próximos dias o contrato emergencial para o transporte dos estudantes de Ribeirão e que uma nova licitação para a regularização do serviço já está em andamento. Disse ainda que os alunos poderão acompanhar as aulas pelos centros de mídias e não serão computadas as faltas nessa primeira semana. Em começo do ano a gente não sabe se vai ter, se não vai ter, fica sempre nisso. As crianças nunca começam, começou dia 3, nunca foi, tipo no primeiro dia de aula, porque nunca está certo os contratos. E quando foi passado para nós, a gente achou até que fosse mentira. Porque eu falei, de novo acontecendo esse problema de transporte, criança sem transporte e nenhuma solução, porque assim, acham que vão começar amanhã, acham que vão começar na quarta-feira. Enquanto isso, os pais sem resposta, a associação sem resposta, um absurdo. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. E a Prefeitura de Ribeirão não se manifestou até o fechamento desta edição. Para falar mais sobre esse assunto, no nosso canal digital da Clube está a Amaranta Torcato, advogada. Doutor, o transporte escolar é de extrema importância para ao menos 1.500 alunos de Ribeirão Preto. O governo precisa resolver essa questão o quanto antes, né? Ótima tarde, senhora. Ótima tarde, com certeza, André. As pessoas já perderam muito tempo, né, fora das escolas e durante a pandemia. E acho que, embora imprevistos acontecem, a gente vê sempre que há uma falta, né, de gestão, de planejamento, até de fiscalização de outros poderes, né, junto à administração pública, seja na esfera estadual, federal ou municipal. Bem, recentemente nós passamos aí por um período de restrições por conta da pandemia, as crianças tendo aulas remotas, algumas nem conseguindo ter as aulas remotas por algum lugar desse país, a gente sabe disso. Agora, o ensino das crianças extremamente prejudicado. Está na hora da educação ser levado mais a sério. Com certeza, eu acho que vale até a gente trazer um exemplo aqui prático.
de um outro país, por exemplo, como a Coreia do Sul. Há 35 anos, a Coreia do Sul era um país mais pobre, né? Do que os coreanos eram mais pobres do que os brasileiros. Hoje, os sul-coreanos são 3 vezes mais ricos do que o brasileiro, né? E o que foi feito lá, né? Até brinca que foi uma obsessão pela educação. Um país que é pobre em recursos naturais, que foi arrasado pela Segunda Guerra, pela Guerra das Coreias, conseguiu aí elevar muito os níveis educacionais, né, do país. A OCDE, né, traz a Coreia do Sul, por exemplo, junto com países como a Noruega, Luxemburgo, Áustria, próprios Estados Unidos, como os países que mais investem em educação e têm retorno. E aqui que eu queria chamar uma atenção, porque o problema no Brasil não é de investimento, né? Não é de recurso financeiro empregado. Para você ter uma noção, a Coreia do Sul emprega ali 5,4% do PIB e o Brasil 5,6% do PIB. Então, o recorte que foi feito mostra, por exemplo, que a gestão, a divisão desses recursos é muito ruim no Brasil. A gente deixa de priorizar a educação básica, né? Você vê crianças, às vezes adolescentes aí que estão fora da escola. Isso não é só uma questão pontual, não é uma questão só de semana. Isso aí contribui muito para a evasão escolar, que depois você tem muita dificuldade de reverter, né? Então, assim, a gente está dentro dos países ali que investe bastante dinheiro na educação, mas não consegue ter esse retorno. Agora, todo ano, cidades da nossa macro-região enfrentam problemas com o transporte escolar dos alunos. Quando o assunto é educação, essas administrações precisariam aí se antecipar a esses problemas. Parece que o ano letivo começa aí que os problemas vão surgindo. Não dá para antecipar isso? Não dá para resolver antes do início do ano? Sim, e eu sempre gosto de afirmar uma coisa. Quando o poder executivo de qualquer esfera vai mal, a gente tem um outro poder que também demonstra muita incapacidade, que, ao meu ver, é o poder legislativo, né? Se o poder legislativo fosse um poder capacitado, que realmente estivesse preocupado em fiscalizar, né, a gestão pública e fizesse aí o dever e a tarefa de casa, desde analisar com maior critérios, tanto os contratos que estão vigentes ou aqueles que precisam ser renovados, feito novas licitações, enfim, se atende ou não os requisitos, bem como também os valores, né, as verbas públicas estão sendo empregadas de maneira adequada, eu acho que muita coisa poderia ser evitada, né, coisas que você vê ficam difíceis de ser corrigidas, o prejuízo já está aí, essas crianças estão fora aí da escola, por mais que algumas podem ter acesso através aí do centro de mídias, né, de forma remota, vão ter que achar uma outra solução para quando elas voltarem, né, para não ficar já defasada com as outras crianças que conseguiram chegar até a escola. E eu acho que uma outra situação é que a gente não pega modelos que às vezes deram certo, né? A gente fica batendo muita cabeça e fica mesmo naquele modelo, achando que só aquilo é possível. E às vezes é isso, né? Descentralizar um pouquinho essa questão do governo, do Estado, às vezes terceirizar um pouco, enfim, tem já diversos, por exemplo, o voucher escolar, tentar outras medidas para a gente tentar melhorar a qualidade do serviço, né, que está sendo ofertado pela população, seja de transporte, seja de escola, enfim. Bem, ao menos a gente sabe, foi me informado aqui agora há pouco, através da nossa produção, que o Ministério Público já está com uma ação, está acompanhando essa falta do transporte escolar de perto e, claro, a gente aguarda uma solução mais breve possível para que essas crianças não sejam ainda mais prejudicadas. Doutora Amaranta Torquato, advogada, agradeço muito a presença da senhora aqui no Jornal da Clube, um grande abraço. Abraço, obrigada. Até mais.